Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Fabiano Marcarato, Portugal. Sou gestor e mentor da área de controladoria jurídica aqui da ELS. E estou aqui para o último e não menos importante painel, claro, para falar sobre dashboards aplicados à advocacia remota. Então, a gente já falou de gente, já falou de finanças, falou de fluxos, procedimentos, tecnologia. A gente não poderia deixar de terminar o dia de hoje sem falar de dados. E para isso, claro, eu tenho aqui um super parceiro nosso, da LawVision, que é o Léo São Jorge, que, além de administrador, é gerente de CS da LawVision e vai trazer aqui para a gente todas as possibilidades do mundo dos dados para a advocacia remota. Léo, seja muito bem-vindo. Espero que você já esteja me ouvindo aqui. Oi, Fabiano. Estou ouvindo sim. Vocês me ouvem bem aí também? Tudo certo, Léo. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. LawVision é o nosso parceiraço aí de diversos clientes. E é um prazer ter você aqui para encerrar essa tarde conosco. E já agradecendo a todos que estão aqui com a gente, a audiência. E vamos falar de dados? Vamos sim, Fabiano. Cara, obrigado primeiro pelo convite aí da ELS, que também é uma grande parceira aqui do LawVision, né? E o seu convite, claro, aí para eu participar com você. Você também parceiraço nosso aqui desde a época aí do Vamber, né? Que já era cliente nosso e agora, né, também como consultor aqui. Então, agradecer vocês aí pelo convite e vamos falar de dados, dashboards aí, que tem bastante assunto. É isso aí, gente. A minha primeira live foi com o pessoal da LawVision, né? Meu vídeo circulou lá pela Fenaló, me senti muito prestigiado e eu estou muito feliz de estar aqui com você de novo, Léo. Vamos lá, vamos para quem ainda não está ambientado aí nesse mundo dos dashes, né? O que é dashboard? Legal, Fabiano. Já começa uma pergunta difícil, né? Mas eu gosto de falar que o dashboard é uma ferramenta visual de gestão da informação, né, Fabiano? Porque essa parte do visual é muito importante, né? Então, é uma ferramenta aí visual para ajudar na gestão da informação, né? Contendo aí, lógico, indicadores de performance e desempenho da empresa, né? E que você pode aí trabalhar com isso através de gráficos, tabelas, KPIs mesmo, né? Que são aí os indicadores-chave de desempenho, diagramas, como você quiser estruturar o dashboard, né? Mas ele é uma ferramenta aí visual para te ajudar nessa gestão estratégica aí do seu negócio, né? E ajudar também no acompanhamento, né? Pode ser do negócio como um todo, de uma atividade específica, né? Então o dashboard ele existe para isso, né? Para de uma forma visual você conseguir aí entender a sua atividade, o seu negócio e a partir disso, né? Tem diversas finalidades que eu tenho certeza que a gente vai conversar muito aqui, né, Fabiano? Perfeito, perfeito. Eu queria que você, né, nos contextualizasse, Léo, em relação ao funcionamento dessa ferramenta, né? Onde que a LawVision entra na gestão, essencialmente, do escritório e para trazer esses dados, né? Como é que funciona esse caminho para que o escritório ou o departamento jurídico possa começar a olhar para essa análise de dados, né? A começar a pensar e começar a tomar decisões baseadas em dados. Como é que isso funciona? Qual que é o primeiro passo que o escritório ou o DEJUR que está pensando, poxa, eu preciso analisar, eu preciso começar a pensar e tomar decisões baseadas em dados. Aonde que eu vou buscar essa informação e como que isso funciona na ferramenta? Certo, Fabiano. Na verdade, o primeiro passo é você ter uma estrutura de dados, né, para que você possa fazer análise dessas informações, né? Então, o primeiro caminho para você ter uma ferramenta de BI, né, como o LawVision, por exemplo, é você ter um sistema de gestão processual, né? Então, você tendo aí, o LawVision hoje se conecta com os principais do mercado, né? Então, você tendo aí qualquer um desses sistemas aí de gestão processual e, lógico, né, alimentando esse sistema, né, e tendo as informações ali dentro, esse é o primeiro passo, né, Fabiano? Acho que a gente vai conversar bastante sobre isso ainda, mas o grande passo, eu acho, né, que você precisa para começar a fazer essa estruturação é saber por onde começar e começar um passo de cada vez, né? Eu acho que isso que é muito importante, né? Eu vejo assim, muita gente tem dificuldade de estruturar os dados, a gente trabalha com muitos cases aqui no LawVision que tem essa dificuldade de, por onde que eu começo, né? Eu preciso ter todos os dados estruturados de uma vez para ter um dashboard, não é bem assim, né? Você sabendo por onde começar, né, e começando ali aos poucos, fazendo um preenchimento de dados, um cadastro de dados nesse teu sistema, você já consegue começar a ter resultado, né? E começando a ter resultado, acho que isso ajuda muito na cultura interna do preenchimento da informação, né, Fabiano? Você que trabalha com a controladoria sabe muito bem a dificuldade de implementar uma cultura, né, do pessoal entender a importância do dado, de preencher aquela informação, porque, lógico, isso gera algum trabalho para você fazer, mas o resultado que você tem vai compensar muito na hora de você eliminar gastos de tempo ali, gerando relatório, gerando informação, você pode...
Já volta aqui. Complementando já a fala do Léo, enquanto ele reconecta aqui, é justamente isso. O sistema, gente, o software de gestão, ele não faz nada sozinho. Ele precisa ser alimentado. Claro, hoje existem ferramentas que você pode automatizar, trazer os dados de forma mais assertiva, dos sites dos tribunais, das decisões, para fazer jurimetria, fazer volumetria, a gente sabe que isso existe. Porém, a gente precisa entender que é uma questão cultural muito forte, né, Léo? Acho que voltando a falar disso, né, que a gente precisa trabalhar essa cultura baseada em dados. Porque não adianta, os dados não vão responder nada se a gente não souber quais são as perguntas que a gente precisa fazer em relação a eles. Então, a gente precisa lembrar disso, precisa entender que essa análise de dados vem de uma base, né, que é essencialmente o software jurídico. Então, a gente nem está falando aqui dessa gestão baseada em planilhas, né, a gente está falando dessa gestão já um pouco mais robusta, baseada já num software jurídico, onde a ferramenta vai trazer essa informação e vai transformar isso de forma mais atrativa, eu diria, né, Léo? Acho que você que também está na área de CS aqui, complementando, né, a fala da Fernanda anteriormente, a comunicação com o cliente mudou muito, em especial com a advocacia, agora nesses últimos 2 anos. Então, é importante a gente ressaltar do quanto o dashboard os dados podem trazer uma comunicação, em especial, mais assertiva junto a esse cliente, né? Não é só simplesmente extrair dados do sistema e simplesmente encaminhar para o cliente. A gente precisa lembrar da importância dessa análise em si, né? Não é só simplesmente retirar dados do sistema, né, Léo? Isso, exatamente, Fabiano. Acho que eu tive uma pequena quedinha aí, desculpa, pessoal. Mas, como você vinha falando, né, Fabiano, essa cultura, lógico, de preenchimento de dados, né, como você... Voltou, acho que agora voltou. Oi, Fabiano, você está me ouvindo? Agora sim. Desculpa, acho que estamos com uns problemas técnicos aqui, peço desculpa, mas então vou tentar retomar, Fabiano. Se houver qualquer falha, você me avisa, por favor. Mas então, como eu falei, a questão ali da cultura, né, na verdade, do preenchimento dessa informação, e lógico, isso culmina aí para que você tenha várias opções, né, de utilização com esses dados, né? E uma das principais hoje, que faz mais diferença e mais sucesso que a gente tem, é realmente a utilização para alimentar os seus clientes com informação, né, Fabiano? Então, você desburocratizar um pouco aquela coisa, né, do processo robusto, muitas páginas, muitos relatórios, né? Você conseguir de uma forma visual entregar para ele, que ele consiga enxergar a informação com rapidez, com agilidade, né? Sem precisar também mexer muito nos dados, né, Fabiano? Você tem um dashboard, um BI, facilita muito para você, quando você precisa da informação, você já busca ela, você em poucos minutos já consegue entregar para o teu cliente e municiar ele com essa informação, né? Então, a periodicidade com que você entrega informação para ele acaba sendo muito maior, né? E também a qualidade dessa informação, né, Fabiano? Porque você consegue ter uma base de dados estruturadas e entregar de uma forma visual que o seu cliente vai entender essa informação via gráfico, via pode ser tabelas mesmo, diagramas, como você preferir, mas de uma forma que o seu cliente entenda, né? Hoje os departamentos também não estão muito mais querendo, né, aquela visualização completa, eles querem saber mais o resultado, como é que está, em qual fase estão os processos, quais são os valores envolvidos em relação a isso, né? Então, bem essa questão aí que eu comentei da desburocratização um pouco, né? E você conseguir de uma forma mais fácil aí alimentar o seu cliente com as informações, né? Interessante você trazer essa questão, porque eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso público. Quanto tempo você demora para extrair extrair os dados da sua base? Durante quanto tempo você precisa de trabalho, né, do seu controller, do seu operador, do seu advogado, para que ele consiga extrair um relatório para o seu cliente? Isso é tempo, isso é dinheiro, isso é retrabalho, né? Quando você já tem os dados dentro do seu sistema e você não consegue extraí-lo de forma assertiva, você está trabalhando com desperdício, como a gente bem comentou aqui com o Thiago antes. E quando a gente fala de desperdício, a gente está muito acostumado, né, Léo, a medir desperdício na indústria. E acaba não prestando atenção nisso na área de serviços. E a gente precisa olhar para isso e pensar, espera aí, vamos lá, o controller está levando 2 dias para entregar uma informação. Essa informação já está velha. Se o teu cliente precisa de uma informação para uma auditoria, ou de uma informação, eventualmente, para tomar uma decisão em relação a um colaborador ou a sua base de processos, o que isso vai acontecer em 2 dias?
né? O cliente já foi embora sem informação, ou pior, gente, tomou a decisão baseada na informação errada, né? E isso que eu queria comentar contigo, Léo, em relação a essa expectativa do cliente, né? Ao fato de que ele quer os dados e não tem essa cultura ali implementada de lançamento, né? De efetivamente de cadastro dele. Mas eu queria que você também nos comentasse um pouco sobre a utilização da ferramenta nesse momento, quando o cliente não sabe efetivamente por onde começar, quer dizer, está lá com o seu software contratado, começou lá a parametrização, começou a alimentar, parou no meio do caminho, né? não olhou para isso como um projeto, e, espera aí, agora eu não sei mais do que eu tenho no meu sistema, né? E pior, eu não sei se essa informação que eu tenho está cadastrada corretamente. Como que a ferramenta pode ajudar esse advogado que está ali se batendo para conseguir, né, parar de patinar nessa inclusão de dados para dizer, opa, espera aí, eu posso usar também a ferramenta para auxiliar aí nesse processo? A gente tem. Esse é um ponto muito comum que a gente vê aqui, Fabiano, na verdade, né? De clientes aí nossos que chegam realmente sem ter a estrutura de dados ou sem saber por onde começar, né? Então, a ferramenta ela ajuda muito também a você saber por onde você realmente quer começar a análise desses dados, né? No sentido de quais campos ainda não estão preenchidos, quais indicadores ainda não estão completos aí dentro da sua base para você realmente gerar essa informação que você precisa, né? Então, a gente faz um trabalho aqui, né, que eu sei que a Els também com certeza faz muito aí com os clientes deles, né, mas de ajudar nessa estruturação mesmo, né, de por onde que eu vou começar, quais dados eu vou preencher, como que a gente vai gerar essa cultura aqui do pessoal fazer o preenchimento dentro, né, da base de dados. Então, acho que esse é um grande ponto muito importante, né, Fabiano, né, você saber por onde começar, né, não adianta você querer ter tudo de uma vez, isso não vai se resolver. Né? Se você começar, eu quero primeiro pegar os meus dados de 2021, de um cliente específico meu aqui, e deixar tudo isso organizado. Beleza, você vai conseguir e vai ter um resultado atingível muito mais fácil. E a partir desse resultado atingível, né, Fabiano, você consegue também já mostrar para a tua equipe, para o teu cliente, enfim, olha, eu estou evoluindo, está me gerando resultado, e aí você consegue gerar uma cultura para o pessoal começar a preencher essa informação. Né? E aí, né, Fabiano, você tendo dado estruturado de um cliente, daqui a pouco você tem de 2, daqui a pouco você tem alguns anos anteriores que você voltou a arrumar, então, ou realmente começar a preencher, se isso não era uma cultura interna, né, de você ter os dados preenchidos, e quando você começar a ter essa base mais recheada, né, com mais possibilidades, aí sim você vai partir para a fase de análise mesmo e tomar a decisão. Né? Então, a ferramenta te ajuda nisso também, saber por onde começar e quais os pontos que você precisa, né, preencher e começar a gerar essa informação, esses dados, para aí sim você conseguir gerar as análises, os indicadores ali que são necessários no dia a dia, né? Que a gente vai falar bastante ainda. Perfeito, perfeito. E é interessante que o Léo trouxe duas situações que são bem pontuais e é importante a gente ressaltar aqui. Primeiro, a data de corte. Né? Quando você quer analisar a tua base como um todo e não sabe nem por onde começar, é importante que você defina basicamente quais são as carteiras de cliente que você precisa analisar com mais prioridade ou, eventualmente, a data de corte. E, claro, a gente não pode deixar, né, de lembrar do quanto isso precisa ser efetivamente estabelecido numa matriz de responsabilidade, quer dizer, o que cada um vai preencher dentro daquele software, né? Qual é a responsabilidade do advogado? Vamos pensar aqui naquela divisão de responsabilidade pelos dados da controladoria, né? A controladoria vai preencher o seu sistema ou o seu software jurídico. Eu sou um pouquinho mais old school, então eu falo sistema ao invés de falar software, mas é importante que se defina ali a matriz de responsabilidade sobre quais dados cada departamento vai preencher. Vamos lá, a controladoria tem condições de trazer dados básicos do processo, por exemplo, para o seu sistema? Tem como trazer ali o valor da causa? Tem. Mas agora vamos pensar, quem que vai trazer o valor estimado? Quem que vai trazer o risco do processo? É importante que a gente lembre que essa responsabilidade, gente, precisa ser compartilhada entre advogados, né, da área técnico-jurídica e sim, o pessoal da controladoria jurídica, que aqui também acho que é a principal fonte aí de alimentação de dados dos softwares dos escritórios ou dos departamentos jurídicos. E, Léo, me conta uma coisa, quais são os principais ganhos que você percebe já quando o escritório ou o departamento jurídico muda a chave para pensar nessa cultura de dados? Né? O que o escritório pode sentir, ou o DEJUR pode sentir já nos primeiros meses, quando ele já começa a pensar no seu software
com esse conceito. Quer dizer, eu preciso alimentar o meu sistema não só para que esse sistema sirva de arquivo ou sirva simplesmente só para controle de prazos, né? Eu preciso alimentar com os pedidos, alimentar com os valores, alimentar com os pedidos mais recorrentes para que eu possa extrair, né, dentro da minha carteira de processos qual efetivamente é a realidade do meu cliente no judiciário. Eu queria que você me dissesse os principais ganhos aí que vocês já sentiram entre tantos cases que a gente já acompanhou aí de vocês em relação a isso. Então, Fabiano, eu acho que assim, os cases eu vejo muito legal aqui, né? Eu que estou nessa área de CS e acompanho a maior parte deles aqui, né? É que você consegue ver que existe uma grande diferença, né, dos cases que a gente consegue trabalhar. Então, lógico, existe a grande diferença do escritório de advocacia e do departamento jurídico, que tem finalidades totalmente diferentes. Mas a gente tem cases que prezam mais pela análise interna do dado e tem cases que prezam mais pelo repasse dessa informação, né, para o externo mesmo, para o cliente. Então, o ganho ele pode ser bem variado em relação ao tipo de análise que o cliente está fazendo, né, o nosso cliente no caso. Né? Se a informação é para repassar para o cliente, Fabiano, a gente percebe que você tendo essa estruturação de dados e conseguindo passar a informação com qualidade, né, com agilidade, de uma forma visual que o cliente consiga entender, isso causa uma impressão muito boa, né, nos clientes dos nossos clientes, vamos chamar assim, né? Por quê? Porque ele consegue ver, pô, esse escritório, ele cuida muito bem da minha informação, ele conhece os meus dados, né? Ele começa a ajudar, Fabiano, não só na parte de entregar a informação, mas muitas vezes de onde está a causa do problema, o que está causando uma quantidade alta de processos, né? Ou então, né, e na raiz ali, se você trabalha mais com pessoa física, né? Pô, como é que eu posso exponencializar o ganho dos meus clientes aqui em cada tipo de processo? Então, você consegue ajudar o seu cliente não só no repasse de informação, mas na orientação que você vai dar para ele para, né, ter mais resultado e menos custo. Né? Então, temos cases aqui que não vale a pena ajuizar um processo num determinado local porque a custo é muito alto e o resultado é muito baixo. Né? E você acaba com isso tendo melhora de desempenho que a gente tem internamente aqui de 300%, 400% dentro de processos em determinadas varas a partir de uma análise dessa. Né? E se você está fazendo uma análise interna, né, Fabiana, aí você consegue, né, além dessa informação de passar para o cliente, você consegue internamente ver onde é que eu estou dando o melhor resultado, né? Que tipo de matéria eu atuo com mais qualidade, né? Quais pedidos eu tenho um percentual maior de chance aí de ter uma sentença favorável ou desfavorável. Então você começa a analisar internamente aí o seu escritório, a sua base de dados, o seu sistema, e aí sim você consegue começar a tomar decisões que vão realmente impactar a sua operação e o resultado final, né, Fabiano? Então, assim, o dashboard ele é muito importante, ele te dá a visualização, mas a tomada de ação parte aí, lógico, de cada gestor, de cada sócio, de cada controller, de cada advogado, né, para saber o que fazer com aquela informação que está sendo dada. Então, você tendo essa estrutura, né, te dá a possibilidade de muitos ganhos aí que você pode ter, né? Eu citei alguns aqui, sei que você vai citar mais alguns aí, né, Fabiano? Você que viveu aí dentro da controladoria por muito tempo, né, e usando o dashboard também, mas alguns dos poucos ganhos aí que você pode ter, né, utilizando um dashboard, uma ferramenta dessa que pode ainda ter uma infinidade de outras utilidades. Acho que quem não se deparou, né, em chegar no escritório, receber uma demanda nova e se perguntar, mas espera aí, alguém já trabalhou numa tese parecida com essa? Eu já tive esse caso parecido assim. Né? Eu tenho uma tese que já foi construída, né, e quando você não tem isso, né, dentro da sua base de dados, você não tem o tema do processo, você não tem o assunto principal do processo dentro do seu software, você vai fazer o quê? Vai começar uma tese do zero, porque você não vai conseguir nem localizar, né, muito menos lá na sua base, né, de teses, no seu banco de teses, que muitas vezes nem existe, né, você pode usar o seu software, você pode usar essencialmente as ferramentas que você tem hoje para começar a pensar de forma um pouco mais analítica. Né? Eu sempre falo sobre isso, quem me acompanha sabe disso, que a gente precisa tirar da atividade operacional esse olhar estratégico. Né? Não é porque você está ali enfurnado essa atividade operacional, que você não consegue pensar no estratégico, que você não pode olhar para essa atividade ali, que é, sim, essencialmente operacional, e pensar, poxa, o que eu posso fazer para melhorar isso? Né? Ok, existe lá o tema cadastrado, né, na base, lá na capa do processo, por que não trazer isso para dentro do meu sistema? Né? Há uma certa crença, né, do advogado de que a informação já está lá no judiciário, eu posso buscar lá. Mas a gente sabe, né, Léo, a dificuldade que é de você trazer as informações do judiciário, porque não há um padrão.
Né? Você sabe que no PJE funciona de uma forma, no Projude funciona de outra, no ESAGE funciona de outra, e quando você tem isso cadastrado, mapeado dentro do seu sistema, você adota o seu padrão de qualidade. Essa é a principal diferença. Né? Então, a gente precisa parar de pensar nos dados que estão essencialmente disponíveis lá no judiciário, que não são muitos, e parar e pensar, opa, o que eu posso trazer para dentro do meu software, e, em especial, quais são os dados, né? Quais são as análises que o meu cliente precisa. O que o meu cliente precisa hoje? Ele precisa saber o valor do pedido, ele precisa saber qual é a tese que está sendo discutida, e isso vai refletir também, né, Léo, em para quem vai esse relatório. Né? Os dashes que são para o financeiro são de um estilo, os gráficos que vão para o jurídico são de outro, e a gente precisa olhar para isso, a gente precisa parar para pensar em para quem vai a minha informação. Né? Acho que o Léo trouxe uma questão que é bem interessante também, da informação que vai para o cliente pessoa física. Não é a mesma informação que o meu cliente pessoa jurídica quer. Então, como que eu vou trabalhar essa informação, como que eu vou trabalhar esses gráficos, trabalhar esse dash para pensar qual é a informação que o meu cliente quer receber. Né, Léo? Me conta uma coisa, vamos falar um pouquinho então disso, de quais são, né, os dados mais recorrentes, né, que você percebe aí, né, no seu CS, quais são os dados que os clientes mais querem saber da sua base de processos? Legal, Fabiano. Isso varia muito aí, né, pelo formato do cliente, como você bem falou, mas assim, a gente sempre pega por uma base ali que acaba sendo os dados principais que acabam indo para esses clientes, né? Então, num relatório padrão aí, quando a gente vai começar a falar, né, de vamos montar relatório para cliente, vamos montar informação, né, que eu vou utilizar para mostrar para o meu cliente, ou então para fazer análises internas aqui para o meu cliente, né, isso entra sempre inicialmente na quantidade de processos que foram cadastrados, processos agilizados, processos encerrados, isso é muito importante, né, Fabiano? O contingenciamento, Fabiano, é isso que grandes empresas têm pedido muito, sabe? Qual que é o risco do processo, qual que é o valor envolvido, né? Em que fase estão esses processos, então quando que eu vou ter que contingenciar esse valor, né, para montar um orçamento? A gente sabe que as grandes empresas elas acabam, né, precisando aí fechar o orçamento com antecedência, então precisa saber mais ou menos quanto que vai ser gasto, né, quanto que está aquele risco envolvido, né? Então, quando você trabalha com esse tipo de cliente, né, Fabiano, é extremamente importante você dar essa informação para ele, né? Quais são os pedidos que estão vindo mais recorrentes, né? Essa é uma pergunta que a gente faz ali, né, para o cliente quando ele entra. Pô, você sabe quais são os pedidos mais recorrentes que você tem? Onde que você tem mais sucesso ou menos sucesso? O cliente dele quer saber isso, né? Então, isso acaba sendo muito importante. E eu tenho visto muito também, Fabiano, aqui com os clientes de pessoa física que a gente trabalha, melhorando muito essa comunicação com o cliente, que ela acaba sendo um pouco mais difícil, eu acho, ou bem diferente, pelo menos, né? Porque quando você trabalha com pessoa jurídica, você tem um volume grande de processo concentrado em uma empresa. E quando você trabalha com pessoas físicas é exatamente o contrário, né? Você tem muitas pessoas e cada pessoa tem pouquinhos processos ali, né? Se é que tem mais de um, geralmente não. Então, como que você vai fazer para municiar essa pessoa que tem informação? Então, se você consegue cadastrar esse seu sistema, consegue visualizar isso, você também consegue fazer o repasse. Então, a gente tem clientes que hoje, né, utilizando a nossa plataforma, conseguem, através de outras ferramentas, fazer um envio periódico de qual fase estão os processos, né, quais são os pedidos ali que tem mais chance ou menos chance de ganhar dentro de uma determinada ação. Então, é muito legal ver isso, né, Fabiano? Como o dashboard não ajuda somente na estrutura interna do escritório, de, como que eu vou analisar meus dados, como que eu vou tomar as decisões e qual direcionamento eu vou seguir aí estratégico, né, a partir dos meus dados, mas também melhorar essa comunicação com o cliente, né, que é bem o que a gente tem falado aí, né, no evento e tudo mais. Então, como que eu vou fazer para evoluir aí essa comunicação com o cliente? O BI, o dashboard, ele pode ajudar nisso também. A gente tem visto muitos cases aqui internamente que fazem isso, né? Tenha dúvida, gente, que existem algumas carteiras de processos, alguns perfis de clientes que o resultado administrativo disso, né, Léo? Se o processo está atualizado no seu sistema, se não está, né, se efetivamente as decisões são favoráveis ou não. Né? Existem carteiras de clientes e carteiras de processos que elas demandam muito mais desse resultado administrativo do que o resultado jurídico em si. A gente sabe que muitas carteiras de processos são para enxugar gelo mesmo. Né? Então, quais são os dados que você precisa trazer para esse cliente? Então, é importante, acho que como bem a Fernanda falou, o próprio Thiago também comentou, a gente precisa ouvir o cliente. Ouvir o que o cliente quer efetivamente saber de informação.
né? A gente está falando do cliente pessoa jurídica, a gente pode estabelecer uma política de relatórios lá no onboarding desse cliente mesmo, entender qual é a periodicidade que ele precisa, né, para que a gente possa ajustar a nossa ferramenta para atendê-lo da melhor forma possível. E vamos pensar naquele cliente pessoa física, né, que tem ali, o processo dele é único, né, ele vai todo dia lá no site do tribunal. Como é que a gente faz para conseguir se antecipar essa informação? Então, é muito importante que a gente lembre que o cliente volta também para o escritório não só por conta do resultado jurídico da demanda. Ele volta por conta desse resultado administrativo. Ele volta também por conta dessa necessidade que ele tem de informação, que ele consegue ligar para o seu advogado e ter informação, que ele consegue pedir um relatório, o relatório ser encaminhado ali dentro daquele prazo que foi combinado com ele. Então, a gente precisa lembrar e estabelecer essas regras lá atrás, quando o cliente chega. Não é no curso do processo, não é no curso daquela carteira de processos que você vai definir exatamente quais são os dados que você vai passar para o seu cliente. E tentar, claro, na medida do possível, né, sempre se antecipar a informação, trazer a informação não só de forma antecipada, mas de forma assertiva, porque o pior do que você não passar a informação para o seu cliente é passar a informação para o cliente errado. Né? Eu sempre digo que um recurso provido para o recurso improvido é um win que separa. Né? Então, é muito fácil você confundir a informação, lançar uma informação errada. Então, é importante que, dentro desse teu fluxo de informação, sejam inseridas ali as etapas de conferência, né, as etapas para realmente ter certeza que aquela informação está correta, para evitar de mandar aquele velho e-mail, né? Prezado, segue a informação. Novamente, um outro e-mail. Prezado, segue a informação correta. O pior é quando vem o terceiro e-mail dizendo desconsidere as mensagens anteriores. Né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Lembrando que, né, os dados precisam estar, antes de estar bonito, lá visualmente falando, tá lá no gráfico, eles precisam estar, os dados precisam estar corretos. Né? Então, não adianta, não há dashboard bonito que vá suprir aqui uma informação que esteja incorreta. Léo, não posso deixar de falar, né, gente? Aqui eu sou da Controladoria Jurídica já há tanto tempo. Eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente quais são os principais indicadores ou as principais métricas, né, que os escritórios ou os departamentos jurídicos querem da Controladoria Jurídica. A gente tem um público grande aqui de controllers jurídicos também, né, que estão aí nessa jornada com a gente. E eu gostaria de saber por onde a Controladoria também pode começar, né, a estimular essa cultura de dados dentro do escritório ou lá do departamento jurídico. Quais são os dados que você recomenda que a Controladoria Jurídica traga para os sócios? Perfeito, Fabiano. A controladoria assim acaba sendo realmente aí dentro dos nossos clientes aí o nosso grande ponto focal aí. A maior parte dos nossos clientes, a gente tem os seus fluxos de trabalho, né? Essa palavra workflow está muito na moda. Então, a controladoria realmente faz o acompanhamento disso, né? E a gente tem visto, né, muitos indicadores realmente de desempenho, como que está se desempenhando esses fluxos de trabalho, né? O que está funcionando, o que não está, onde que as atividades estão ficando presas, né, Fabiano? Isso é muito interessante. Então, eu tenho muitos cases aqui do Law Vision, né, que atuam realmente nisso dentro da controladoria, né? Eu tenho um fluxo de trabalho, né? Onde que esse fluxo está travando, onde que a minha equipe está demorando mais tempo para cumprir, que está atrasando, né? Não estou conseguindo avançar o meu processo por conta disso. Então, esses indicadores focados às atividades internas, aos prazos internos, né, eles são aí os mais procurados e o que realmente acaba fazendo já uma boa diferença, né? Num pouco trabalho ali que você tem para preencher essa informação. Né? Então, você controlar ali quantas atividades você tem para executar, né? Quais atividades estão te demandando mais tempo, quem da equipe está, né, cumprindo com antecedência ou com atraso, e, enfim, você vê onde que está travando ali os seus processos. Isso ajuda muito, porque a controladoria, né, Fabiano, não vai só analisar essa informação, mas depois ela pode realmente reestruturar isso. Né? Então, se o meu processo está travando em determinado momento, eu vou lá e repenso isso. Né? Então, como é que eu vou reestruturar para que isso, né, tenha um melhor desempenho e o meu processo realmente flua, né, da maneira como ele deveria. Então, a controladoria vai trabalhar muito com essa parte aí dos prazos, dos eventos, né? E lógico, Fabiano, não esquecendo aí também de municiar essa informação, e acho que a controladoria também pode ser uma boa ferramenta para a implementação da cultura no escritório, né? Mostrando realmente a importância desse preenchimento de dados, né? Como que isso pode impactar no dia a dia. Então, assim, trabalhando com as controladorias aqui internamente, a gente vê muito isso, né? Como que eu posso melhorar o desempenho aqui
do escritório, quais atividades eu posso otimizar, quais processos, né, estão funcionando ou não. Então, esse tipo de indicador aí a gente consegue acabar entregando, né, e vendo um resultado rápido aí que pode mudar bastante aí a formatação, aí o trabalho da controladoria. Que legal, Léo, que legal. Por isso, você, controller que está aqui, você, controller, né, como eu brinco sempre, que está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente, lembre-se, começa do começo, gente. Não adianta a gente querer coçar a orelha esquerda com a mão direita. A gente precisa começar do começo. Então, ouça os seus sócios, né, ouça os advogados, comece a pensar o que eles precisam efetivamente saber, né, e começa, vamos lá, né, o mínimo, faz uma auditoria ali do seu cadastro, né, estabeleça um padrão para que você possa auditar esse cadastro, estabeleça ali formas de você controlar efetivamente os prazos que estão sendo cumpridos lá no prazo interno, né, definido lá pelo escritório, ou no prazo fatal, para que a gente possa ali corrigir, entender o que está acontecendo para que aquele prazo esteja saindo no fatal. Né? Então, é muito importante, gente, que a gente trabalhe aqui com a realidade dos dados. Né? A gente tem que acabar com essa história de ficar maquiando dados. A gente precisa saber, sim, aquilo que está dando certo, aquilo que está precisando de melhoria. Então, a gente ainda tem que acabar com essa história de tentar inserir um prazo fictício, né, começar a usar o campo do sistema de forma equivocada. Então, consulte o seu sistema, né, entenda o funcionamento dele, estabeleça um fluxo que você tenha efetivamente assertividade no final do seu dia. A gente sabe, né, Léo, o quanto a controladoria aqui é um gargalo de produtividade, né? E isso fica mais evidente ainda quando se trata da advocacia remota, gente. Então, é muito importante que os advogados que estão aqui, né, nos ouvindo, a controladoria que está aqui nos ouvindo, entenda que os fluxos e os procedimentos precisam ser adaptados para essa advocacia remota, porém, eles não podem ser desprezados por conta dos problemas que a gente tem de comunicação, né, daquela história que tem, enquanto um está almoçando, o outro está trabalhando. Né, a gente precisa voltar e repensar esse tipo de fluxo e lembrar que a controladoria, de um jeito ou de outro, ela vai ser ali um funil daquela produção jurídica. E a gente precisa lembrar que não importa se vai ser no começo, no meio ou no fim dessa cadeia, né, ou dessa esteira processual dentro do escritório. Ele sempre vai passar pela controladoria. Tá? A gente não pode deixar de lembrar disso. Léo, agora me conta uma coisa, falando já, né, novamente de sistema. Né? Como que isso funciona? Como é que funciona essa integração na prática? Né? Como que a Law Vision vai buscar a informação dentro do software jurídico do escritório? Legal, Fabiano. Hoje, né, a gente trabalha aí com os principais sistemas já de gestão do mercado, tá? Então, a gente está atuando aí já com, acho que mais ou menos uns 10 sistemas, tá? Então, hoje conectamos diretamente aí com o CPJ, com o SAGE, com o ProJuris, o Legal One, Legal Manager, Temes, Astrei, Spider, Promad. Estamos agora também finalizando aí a integração com o Data Lawyer. Então, temos conexão aí com praticamente todos os sistemas. Tenho certeza que quem está assistindo ou se não tem esse sistema já ouviu falar de algum deles, né? E a nossa integração, ela varia bastante, sabe, Fabiano? A gente pode fazer a conexão diretamente na base de dados, a gente pode conectar via API ou através até de relatórios mesmo, tá? Então, a gente conecta direto, né, na fonte de dados que é liberada aí pelo sistema. E, a partir desses dados, a gente carrega o Law Vision aí com as informações, gerando aí nossos gráficos, nossos dashboards, para que você consiga relacionar a informação, né, gerar uns relatórios de forma fácil, visual. Então, essa é a funcionalidade do Law Vision. A gente conecta direto da base, né, da forma como é liberado ali, e a partir dessas informações que o escritório ou o departamento cadastra no próprio sistema, né, o Law Vision ele vai trazer aí a visualização disso para você. Então, às vezes, a gente sabe que no sistema é um pouco burocrático para você buscar a informação, né? Alguns até têm business intelligence, mas são muito básicos, né? Você não pode aplicar muitos filtros, relacionar a informação, né? Não tem tantas opções de análise também. Né? Hoje, o Law Vision aí a gente conta com que são, acho que eu dei uma quedinha, pessoal, peço desculpas, mas que telas aí que são realmente focadas aí para a gestão do escritório e do departamento, né? Então, a gente trabalha muito forte aí realmente, né, para entender o mercado, entender quais são os principais indicadores que os escritórios, departamentos precisam, né, e as empresas como um todo, porque, como a gente já comentou, a gente também ajuda a fornecer informação para o cliente final ali da nossa solução. Então,
o Low Vision agrega dessa forma, né? Você tem o teu sistema, a gente conecta nele, traz as informações desse sistema e você consegue ter essa informação de uma forma visual, prática ali para você. Perfeito, Léo. Me conta, bom, você já respondeu parcialmente aqui uma pergunta que a gente recebeu, que se é importante ter uma plataforma de BI, mesmo que eu já tenha um sistema. Acho que você já acabou respondendo aí, porque os softwares ainda estão se adaptando a essa análise, né? A essa metodologia baseada em dados. Então, é importante, claro, ter uma ferramenta de BI mesmo com o sistema, né? Com certeza, assim, é fundamental, né? Assim, lógico, depende do momento que você está, né? Do nível que você está de formação que você está buscando. Mas sim, o BI ele é fundamental mesmo que você já tenha um sistema, né? E realmente para você ter o BI você precisa ter um banco de dados, algum lugar para você preencher a informação, né? Então você vai usar o teu sistema para a parte administrativa, operacional, e o BI ele vai extrair essa informação para realmente você ter análise desses dados, né? Como a gente falou, não é nem o intuito do sistema ter um BI e ter essa análise de dados, é realmente um local para você armazenar essa informação, você fazer o seu trabalho operacional interno, criar os seus fluxos de trabalho, cadastrar os seus prazos, mas essa análise, né, essa robustez de informação que você... Não, mas deu para captar aqui. Que você vai relacionar a informação, perdão, Fabiano, que você vai relacionar a informação, né, dos seus prazos, dos seus processos, vincular diferentes clientes, ver como que um advogado da parte contrária, né, que você atua e aparece bastante nos seus processos, está fazendo ali os trabalhos dele, né, como que está conduzindo os processos, em qual juízo demora mais um processo, onde que você tem uma maior chance de ter um êxito, né, ou não numa determinada ação. Então, esse tipo de informação ele acaba sendo um pouco difícil de você encontrar no seu sistema, se não impossível, né, pela forma de relacionamento de informação. Com o BI, em poucos cliques, você consegue, né, selecionar um juízo, ver quanto tempo demora os processos lá, como que aquela comarca, aquela vara, né, ela trabalha com aquele tipo de ação que você está atendendo no momento. Então, com esses poucos cliques, com essa informação que você tem, isso ajuda diretamente você a direcionar aquele processo, né, e melhorar o seu desempenho. Então, essa que é a grande diferença, né, do sistema, onde você vai cadastrar a informação, e o BI, onde você vai fazer a parte analítica. Isso aí, gente. Olha, eu já usei o LawVision, uso até hoje, né? Eu falo que eu sou um cliente meio torto aí, porque eu tenho um acesso VIP ao LawVision e é muito fácil. E, gente, eu digo de carteirinha, que se é fácil para mim, vai ser fácil para você aí no seu escritório extrair os dados do seu sistema de forma muito mais rápida, né? E muito mais tranquila e, claro que visualmente falando, muito melhor. Léo, mas a gente tem um probleminha, né? Que acaba sendo sempre uma dúvida, né, dos nossos clientes e dos advogados em si, em especial por conta da LGPD, né? Como que funciona, né, a gente já caminhando aqui para o final do nosso encontro, como que funciona em relação à segurança dos dados mesmo, essencialmente, né? Não precisamos entrar aqui, claro, né, em toda a parte técnica, mas só para entender e para trazer um pouco mais de segurança para que esse advogado pense, poxa, eu gostaria, né, de ter uma ferramenta de BI no meu escritório, mas eu não sei como funciona esse buscar de dados no meu sistema. Até mesmo, gente, porque a gente está falando aqui de dados, né, da controladoria, mas a gente pode também trazer essa análise de dados e deve também trazer, acho que o Jorge vai gostar disso, para a área de finanças, né, para o financeiro do escritório em si. Então, a gente pode usar a ferramenta de BI para diversas possibilidades, não só para gerenciar melhor o nosso processual, em especial nessa gestão à vista, que a gente precisa tanto na advocacia remota. Mas vamos falar também dessa busca de dados dentro do sistema do cliente. Certo, Fabiano. Essa pergunta é muito importante, né? Até para a gente trabalhar com dados de clientes nossos, então a gente sabe da importância disso, da preocupação que o escritório, o departamento pode ter em relação a isso, né? Mas independente da forma de conexão que eu expliquei um pouco antes ali, né, que a gente pode conectar direto no banco, via API, por relatório, né, a gente segue aí todos os requisitos de segurança possíveis, né, para garantir aí que nada vai acontecer com seus dados, né, que eles vão estar extremamente seguros, né, nossos servidores também, todos os canais que a gente tem de trabalhar com esses dados também, eles têm todos certificados aí que garantem a segurança dessa informação, né, e também a gente segue todas as orientações da LGPD, tá, Fabiano? Temos sempre está detalhado nos nossos contratos.
Então, acaba sendo, a gente realmente segue todos os requisitos aí, tanto da LGPD como, né, de segurança em geral aí para garantir a segurança dos dados, tá? Gente, caminhando aqui já para o final do nosso encontro, eu quero só lembrar vocês que a gente precisa lembrar que aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então é importante a gente começar a pensar nessa tomada de decisões baseadas em dados, porque chega de achismos dentro do escritório de advocacia, chega de achismos dentro do departamento jurídico, a gente precisa olhar para o nosso sistema, a gente precisa olhar para os nossos dados e tomar decisões baseadas neles. Eu digo sempre que os dados em si não vão trazer nenhum tipo de resposta se você não souber efetivamente qual é a pergunta que você quer responder com eles. Então, é importante que a gente lembre que os dados por si só não vão trazer as decisões precisam ser tomadas com base neles. Então, não adianta a gente estabelecer uma política de relatórios, né, de diversas dashboards para o escritório, se efetivamente nenhuma aplicação ou nenhuma decisão prática for tomada em relação a esses dados. Léo, quero te agradecer mais uma vez pela tua participação. Você é um parceiraço nosso aqui, sempre muito disponível, sempre muito amigo. Quero agradecer a todo o pessoal da Lawvision. E é um prazer ter vocês aqui. E para quem ainda não conhece a ferramenta, sugiro que faça o teste e perceba em especial, gente, a diferença que é de você extrair dados de forma manual, né, gerando planilhas e mais planilhas, fazendo uma série de jogos ali, jogos mortais, eu diria, no Excel, para conseguir extrair um dado efetivamente confiável. Experimenta a ferramenta e veja o quanto isso vai fazer diferença aí no seu dia a dia e na sua advocacia. Obrigado, Léo. Fica contigo aí para as considerações finais. Legal. Obrigado a você, Fabiano, pelo convite, né? Obrigado por todo o pessoal da ELSA aí, como eu já falei, é um grande parceiro nosso, né? Você comentou ali, Fabiano, na questão ali de fazer um teste. A gente está aí com realmente um teste gratuito para o pessoal aí que se inscreveu no evento e quer conhecer um pouco mais do Lawvision, tá? Então, se encaixar em alguns dos sistemas que a gente tem de conexão, que eu citei ali um pouco antes, né? A gente está com o teste gratuito liberado aí para vocês por 15 dias, então é só conversar aí com o nosso comercial, né? E a gente pode fazer um teste, tá? Mas, mais uma vez, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Um tema muito legal aí para a gente falar de dados, né? Nessa advocacia remota, como trabalhar com dashboards nesse momento. Então, Fabiano, agradeço aí mais uma vez, né, pela parceria de sempre. Pessoal da ELSA, obrigado. Né? Podem contar com a gente aí, querendo entrar em contato, é só buscar a gente aí em todas as redes, no nosso site e tudo mais, tá bom? Obrigadão. Obrigado, Léo. Bom, chamo aqui agora o Valdemir e o Jorge para encerrar, né, o nosso evento.